Abre sua Bíblia e começa a contar minha hora e meia agora em Números nada, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Esse livro existe na maioria das Bíblias. Tenta, que pode ser que tenha na sua Bíblia esse livro. 2 Reis, capítulo 5. Antes de pregar, eu queria falar sobre amanhã. Eu quero que você não perca amanhã e traga pessoas para amanhã, mesmo que não sejam da igreja, até seria bom. Amanhã nós vamos fazer um treinamento de autoconhecimento. Eu vou dar um seminário para vocês, você vai aprender por que você é do jeito que é, por que você fala do jeito que fala, por que você entende do jeito que entende, por que você reage do jeito que você reage. Você vai ter autoconhecimento e conhecer melhor o seu cônjuge. Você vai descobrir por que até hoje você está apertando botões errados e não está dando nada certo um no outro. Então, pode vir solteiro, pode vir gente de oração, de jejum, que está orando, jejuando para casar. E olha, eu queria dizer, pessoal solteiro, se quiser saber como é casamento, é só nesse andar. No andar de cima já não tem mais. Então, é aqui mesmo, né? Mas você pode vir solteiro, trazer seus amigos, suas amigas, pode trazer adolescentes, pré-adolescentes, dá para todo mundo, porque é autoconhecimento e aí você vai perceber melhor o outro, e eu acredito que o seu relacionamento vai ficar muito mais gostoso quando você aprender amanhã sobre o seu perfil de personalidade, comunicação e comportamento. Ok? Então, só para você saber como é importante. No Brasil, eu dou esse treinamento em corporações. E cada pessoa paga R$ 1.200 para receber isso lá no Brasil. Então, e isso vai ser absolutamente gratuito para você, porque para as igrejas eu não cobro. Então, você vem amanhã, não perde, traz os seus amigos. Você que está online, se puder vir amanhã, vai ser muito melhor do que online. Mas se não tem outra alternativa, não perde amanhã o nosso tempo junto. Seu perfil de personalidade, comunicação e comportamento. Combinado? 2 Reis, capítulo 5. Diz assim, eu vou ler poucos versículos, mas vamos conversar sobre praticamente o capítulo 5, 6 e 7. Naamã, todo mundo está comigo? Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Esta palavra aqui quer dizer o rei da Síria, tá? Esse seu senhor aí é referente ao rei da Síria. Pois por meio dele, do Naamã, o Senhor, agora esse Senhor aqui é Deus, não é mais o rei da Síria. O Senhor dera vitória à Assíria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Em algumas traduções simplesmente diz, porém, leproso. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos na sua presença, mesmo quando nos distraímos dessa verdade, sempre estamos na sua presença, porque o Senhor não nos abandona, mesmo quando esquecemos disso. E agora pedimos, Espírito de Deus, ajuda-nos a compreender esse pedacinho da Bíblia e que ela, a Bíblia Sagrada, mexa conosco e faça com que a nossa vida melhore muito depois de hoje à noite. É a nossa oração, no nome poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje à noite sobre herói nas ruas, vilão em casa. Heroína nas ruas, vilã em casa. Heróis nas ruas, vilões dentro de casa. Eu queria mostrar 3 figuras, 3 fotografias gigantes da vida de Naamã, e quem sabe no final a gente tomar a mesma decisão que o Naamã tomou hoje à noite. Que ele tomou há 5.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, nós tomarmos essa decisão. Antes, deixa eu contar um pouco do contexto. A Síria, nessa época, era uma das maiores potências bélicas e econômicas da face da terra nesse tempo aqui.
Eles eram muito fortes e eram insaciáveis quanto a guerras e conquistas, e o rei da Síria, naquele tempo, queria conquistar todos os países ao redor, incluindo, evidentemente, Israel, e eles eram adoradores de um deus guerreiro chamado Nimrod, acho que era esse nome, quem lembrar depois me ajuda, e eles acreditavam que todas as guerras que eles ganhavam é porque este Deus dava as vitórias para eles. E olha que interessante, Deus é maravilhoso, Deus às vezes não é ciumento, às vezes Deus prefere ficar por trás do cenário. Eles acreditavam que o Deus deles dava vitória a eles nas guerras, mas o texto da Bíblia diz que o Senhor Deus deu a Naamã vitória. Olha que interessante, né? Às vezes nós não damos o crédito à pessoa certa, mas essa não é a nossa história hoje. Só para falar um pouco da Síria, ela era insaciável no seu desejo de conquista, e eles eram avassaladores, eles invadiam, destruíam tudo que podiam destruir, pegavam tudo que era riqueza de um país e escravos. Isso era comum nos tempos bíblicos, desde que o mundo é mundo, até mais ou menos o início do século XX, os países gostavam de guerrear com outros e serem donos daquele país. Foi assim, por exemplo, na Idade Média, ora a França estava ganhando todos os países, ora a Inglaterra estava, ora Portugal estava. Depois tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, com a Alemanha conquistando todos os países. Nós tivemos guerras da Inglaterra com a Argentina, são donos de uma ilha. Os Estados Unidos é dono de Porto Rico. Ainda nós temos uns requisitos desse tempo dos impérios que queriam conquistar e se tornar grandes. Por que mudou isso? Porque as pessoas ficaram melhores? Não, porque elas entenderam que era muito caro. Você entra num país, tira tudo que tem lá, mas depois você tem que dar comida para aquele povo que está lá. É complicado, né? Então é por isso que essas conquistas não são mais desse jeito. Hoje a conquista é diferente. Eu me torno poderoso economicamente e compro tudo que tem no seu país, a China que o diga, e aí é tudo meu. Mas eu não tenho que dar comida para vocês, vocês têm ainda que se virar sobre esse assunto. Mas naquele tempo era assim que funcionava. E eles levavam pessoas como mão de obra gratuita. E naquele tempo, ser escravo de alguém ou ser escravo de uma nação era alguma coisa absolutamente impossível de ser modificada para sempre, a não ser que o dono do escravo desse a ele a liberdade. Então, por exemplo, quando os judeus eram escravos no Egito, seria para sempre. Se um judeu olhasse para trás, ele ia ver que o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o tataravô, tataravô dele, todos foram escravos. Se ele olhasse para frente, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, tataraneto, todos seriam escravos. Era uma situação que não se podia reverter. E essa menina, que não tem nome, uma garota anônima, é levada como escrava numa das guerras da Síria contra Israel. A Bíblia não é clara em dizer que foi contra Israel que Deus deu vitória à Síria. Aparentemente, pode ter sido isso, porque às vezes Deus usava os inimigos para invadir Israel como forma de punição e ensino. Mas então tem esse Naamã que se tornara uma espécie de herói de guerra. E ele era honrado pelo seu senhor. Ora, sendo o rei da Síria o homem mais importante do mundo, quem é o homem mais importante do mundo hoje? Bill Gates? Ele acabou de divorciar, né? O Biden, um brasileiro perguntou para mim, é verdade que agora nos Estados Unidos todo mundo diz se é Biden é bom? Eu falei, não sei. Mas quem é o homem mais importante do mundo? Neymar? Pelé? Não sei quem é o homem mais importante do mundo. O rei da Síria era. E se o rei da Síria dissesse, esse menino é meu protegido, pronto, tira a mão. Agora o rei da Síria estava dizendo para Naamã, você é um homem muito honrado. Isso significava que Naamã se tornara
um dos homens mais importantes do planeta Terra, e todo mundo sabia disso. Naamã era o cara. Eu sei que o ex-presidente americano errou quando foi no Brasil e disse para um cara: você é o cara. A não ser que era o cara mau, né? Talvez. Mas ele disse: você é o cara. Então, Naamã, a gente também não tem detalhes de como ele ganhou essa guerra. O que aparentemente estava acontecendo é que o exército sírio está saindo, fugindo, recuando, e quando ele olha o seu exército recuando e o inimigo vem vindo para cima dele, ele assistiu o filme de Mel Gibson, tirou aquela espada dele e foi sozinho contra os inimigos, matando todo mundo. E quando o exército que está fugindo olha que vê o seu Naamã sozinho, destruindo tudo, feito um furacão, eles recobram ânimo e vão e ganham a batalha, mas todo mundo sabia que o Naamã ganhou sozinho, na raça, aquela batalha. Só que o Naamã não sabia que era Deus quem tinha dado vitória para ele naquela batalha. E isso o tornou o homem mais importante, mais famoso do mundo naquele tempo. Ele era importante para o rei, importante para as pessoas e era famoso. Qual a diferença entre ser famoso e ser importante? A palavra famoso é ser conhecido, reconhecido. E a palavra importante vem do verbo importar. E importar quer dizer porta adentro. Importa. Então, quando eu falo você é importante para mim, é que eu pus você para dentro do meu coração. Naamã era importante para muitas pessoas, mas famoso para todo o planeta. E ele era conhecido como um herói. Só que a Bíblia diz, porém leproso. Eu fico imaginando os garotos daquele tempo, ajuntando figurinha de super-herói, e o dele devia ser a figurinha mais difícil do álbum. E se fosse uma figurinha carimbada, tinha mais valor ainda. Estou lembrando do meu tempo de criança. Eu imagino os garotos perguntando para o outro: cara, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser Naamã, eu também. As garotas adolescentes, até 25 anos são adolescentes, né? Então, os pais que o digam, né? E elas falam assim: ai, sabe, perfil de homem para mim é o Naamã. Nossa, quando eu penso nele, esse é o homem que eu queria casar com, o Naamã daquele. Pelo amor de Deus, ai, que sarado, que lindo, que rico, que importante, que valente, que forte. Ele não vai deixar uma barata viva lá em casa. Ele é o cara. E eu fico imaginando as mulheres casadas olhando para os músculos dos seus maridos. E olha para aquele cara desse tamanho e elas ficam imaginando: como será que esse cara lava a louça na casa dele? Ó, né? E esse barrigudo flácido do meu marido. Ah, isso é que é homem. Pecado fazer comparação, mas eu imagino que algumas fizeram. E só que a Bíblia, então, ele era todo cheio de adjetivos lá na rua. Ele era super-herói, ele era a figurinha mais difícil, ele era o sonho de consumo das garotas, ele era a comparação que as mulheres faziam, todo mundo adorava o Naamã. Só que a Bíblia diz, porém leproso. E a expressão do jeito que está na Bíblia me ajuda a entender que essa lepra era recém-começada e muito pequena e em local não aparente. Ela deveria estar nas axilas, ou em algum lugar nas costas, ou nas nádegas, ou na coxa. E ela estava lá. Por quê? Bem, o que era lepra naquele tempo? Lepra era uma doença que se acreditava era incurável. Primeiro, se você ganhou lepra, você vai morrer. Não tem cura. Segundo, a lepra ela começa em lugares quentinhos do corpo, axilas, virilha, entre os dedos, atrás da orelha, perto dos órgãos íntimos da gente. Ela começa em lugares quentinhos, ela faz
buraquinho branco que sai uma secreção, e mais tarde ela vai atingir os seus periféricos, dedos, orelha, coisa assim, e vai apodrecendo e vai caindo. Cai um pedaço do dedo, cai o outro dedo, cai a ponta da orelha, cai a ponta do nariz. Você vai ficando horrorizado. O Walking Dead, né? Aqueles filmes assim. Então, você vai ficando horrorizado. E o único caminho para você é morar no leprosário, que era um ajuntamento de leprosos, né? Então, a lei daquele tempo dizia que se uma pessoa tinha lepra e por acaso ela está andando na rua e percebesse alguém a 1 milha de distância, a 1,6 km, ela era obrigada por lei a começar a gritar: leproso, leproso, eu sou leproso. Você pode imaginar a estigmação, o estereotipo horroroso que essas pessoas tinham de terem que gritar. Por quê? Porque se ela contagiasse alguém, ela ia ser morta imediatamente, não ia ter nem chance de viver mais um pouco. A família poderia ser toda sacrificada. Ele tinha que gritar. Você imagine se o governador de São Paulo baixasse essa lei em São Paulo, todo mundo que tem Covid andou na rua tem que gritar se tem gente chegando perto. Covid! Se a pessoa entrar no Walmart e dizer assim, tenho Covid! Né? Vai espalhar o povo, é um ato terrorista hoje, né? E naquele tempo era assim, você pode imaginar que horror que era viver naquele tempo. E então também se acreditava que a lepra passava para outras pessoas por contágio físico, então havia distanciamento social. Então você não reclama de estar distante 2 metros, naquele tempo era 1,6 km, né? Era 1 milha de distanciamento. E era muito complicado ser leproso, mas tudo indica que ainda é pequena lepra. O Naamã, numa dessas guerras, leva uma garota para se tornar escrava de sua própria esposa. Essa garota está trabalhando na casa de Naamã. E é sempre complicado ter empregada em casa. Graças a Deus que aqui nos Estados Unidos é difícil de ter empregada. Quando muito vem alguém limpar uma casa 1 vez por semana, né? Mas mesmo assim é um perigo, porque empregado percebe tudo que é real dentro daquela casa. Na igreja a gente veste o clone da gente mesmo e vem, né? Na rua a gente veste o clone da gente mesmo, mas em casa a gente é o verdadeiro, o original, né? O plan, né? Então, ela percebeu que o Naamã, quando chegava em casa, e aqui nós vamos começar a fazer as comparações. Lá na rua, cheio de adjetivos: herói e famoso, adorado por todos, sonho de consumo da maioria. Mas quando ele chegava, não sei se eu vou sair da tela, quando ele chegava em casa, aquela esposinha dele linda, na porta do palacete onde ele morava, ela olhava para ele de longe, ele lá no portão, ele descia do cavalo, os empregados já começavam a lavar o cavalo, dava uma mangueirada nele também, ele molhado, dava a volta por trás do palacete, subia as escadas laterais para o in-law, onde ele morava, e ele não abraçava sua esposa, ele não beijava sua esposa, ele não brincava com os seus filhos, porque ele teve filhos antes da lepra. E quando chegava a hora de comer, alguém batia na porta, comida, e empurrava debaixo da porta. Evidentemente, ele comia pizza, porque é o que vai passar debaixo da porta, né? Isso é uma questão de raciocínio lógico, não é? E Naamã era, na rua, o herói. Em casa, era o vilão. Se o Naamã fosse uma mulher, ela seria uma heroína nas ruas, mas dentro de casa uma vilã. Por quê? Porque a lepra impedia o relacionamento com a sua própria casa. Ele tinha fama, saía nos jornais, em luzes de neon, em boletins de igreja, de eventos, ele ia para as corridas de carro, de cavalo, ele ia para o final do futebol americano, ele era a estrela principal, ele era maravilhoso para todo mundo, mas em casa ele era um vilão.
Eu acho que quando Naamã pulava do cavalo lá no início do quintal da casa dele, aquela mocinha lá, a Barbizinha dele, olhava para ele assim, ele olhava para ela de longe e ela gritava para dentro de casa: criançada, metam-se no pijama, corre para suas camas, se cobre até a cabeça, nem um pio, porque sabe Deus como o seu pai chegou em casa hoje. E ele baixava a cabeça, nem oi, nem abraço, nem beijo, vivendo a vida verdadeira dele. Um vilão dentro de casa. Mas ele tinha uma escrava, sem nome. Aquela menina tinha tudo para ser rancorosa, triste, raivosa, vingativa. Ela tinha tudo para se ajoelhar e dizer: Deus, mata esse cara que destruiu a minha família, me arrancou dos braços de papai e mamãe, me trouxe como escrava, e isso é irreversível, eu vou ser escrava para sempre. Senhor, que injustiça, por que você fez isso comigo? Deus, eu sou tua serva. Já orou coisas parecidas? Por quê? Ela disse: minha senhora, se meu senhor, por que Senhor, 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 tem tanto Senhor nessa passagem da Bíblia? Primeiro, o Senhor é o rei, porque o rei é dono de Naamã. Senhor quer dizer dono. E quando a escrava se refere a sinhazinha, ao senhorzinho, já viu o filme? Ela está dizendo: minha senhora, meu senhor, minha dona, meu dono. Então ela diz: minha dona, se o meu dono fosse na minha terra, tem um profeta que o curaria dessa lepra. A empregada percebeu que o Naamã em casa era só um vilão assustador. Ela, desesperada, manda avisar o marido. Ele pede licença ao rei e vai para Israel. Por que Naamã foi para Israel? Porque Naamã queria ser curado daquilo que o separava das pessoas que eram mais importantes para ele e a quem ele era a pessoa mais importante do mundo, a sua mulher e os seus filhos. Ele queria resolver essa situação. Ele vai para Israel e ele comete 3 erros nessa busca, que eu espero você não tente praticá-los, porque vai ser errado. A Bíblia diz que Naamã vai com uma comitiva enorme para Israel, e a Bíblia diz que ele levou, se a minha memória não falha, 340 quilos de prata, 60 quilos de ouro, isso é muito dinheiro, e 10 mudas de roupas de festa. Imagine a quantidade de empregado carregando baú com as roupas de festas de Naamã. Onde estão os erros de Naamã? Primeiro erro: Naamã pensou que se ele se vestir adequadamente e der uma oferta gorda, ou seja, se ele praticar a coreografia da maioria e der uma oferta gorda, ele ganha a cura na surdina. E às vezes, há certas curas da parte de Deus que ele não o fará na surdina. Não adianta vestir uma roupa de festa. O que o Naamã quer mostrar para os outros que ele ainda é maravilhoso. Olha minha roupa, Pierre Cardin ainda existe? Michael Kors, né? Gucci, Serve Marshalls, e tal, e não sei o quê,
olha que lindo que eu sou, olha minhas roupas de festas, olha as medalhas, olha o tamanho do meu braço, a espada que eu carrego, olha que tranquilidade, olha a altura do meu cavalo, olha como eu sou maravilhoso. Se fosse hoje era minha Ferrari, qualquer coisa assim. Nada contra quem tem Ferrari, eu acho maravilhoso uma Ferrari. Só uma vez na vida eu andei numa Ferrari, só uma vez, de passageiro, surpreendentemente. Meu amigo falou, vamos lá em casa, que aí a gente vai de amarelinha. Eu pensei, vamos pegar o táxi da Mears, né? Eu não sabia que ele tinha uma Ferrari. Tinha. Eu sentei, nós fomos no futebol. Quando nós chegamos na beira do estádio, assim, ele só fez aquele ronco. Oh! Quando ele fez isso, o povo que estava na rua todo olhou para a Ferrari. Ele e eu, de cabelo branco. Eu falei, cara, estão confundindo a gente como um casal. Vamos descer logo desse negócio. E casal rico, hein, meu? Então essa é a minha experiência com Ferrari, não foi boa, mas nada contra, né, quem tem uma Ferrari maravilhosa e tal, não é isso, mas aquela esnobação, eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou Naamã. Naamã quer a cura mantendo a hipocrisia de sua vida. E hipocrisia é tentar ser aquilo que ainda não é. Roupas de festa e uma oferta gorda. Nem sempre a coreografia religiosa e a oferta gorda será a sua cura. Próximo erro de Naamã. Como Deus opera. Ele chegou lá na porta da casa do profeta, estou encurtando a história, e o profeta nem saiu para ver o cara. Eu sairia, tirar uma foto, pelo menos, né? Quando eu era funcionário da First Orlando e trabalhava com o Ministério Brasileiro lá, o Cacá tinha se mudado aqui para a cidade. E ele ia na célula lá de casa e a gente se tornou amigo, pude ajudá-lo num momento difícil da vida dele. Mas eu pensei, eu acho que eu tenho que tirar ele do Ministério Brasileiro e botar ele na igreja americana. Falei com o pastor americano. E eu falei com ele, você gostaria de conhecer o pastor americano? Ele, sim. Eles se tornaram grandes amigos, então ele passou a frequentar o culto em inglês. E o pastor americano falou, fica do lado dele que eu não quero que ninguém fique assediando ele durante o culto. E aí, então, eu ficava lá. E aí, quando acabava o culto, chovia gente para tirar fotografia, né? Aí eu saía fora, né? Ele o cara, né? Eu vou sair de papagaio de pirata? Isso aí é loucura, né? E aí eu tenho um amigo que tirou uma comigo e disse assim, cara, incrível, acaba o culto, todo mundo quer tirar fotografia com você, mas eles ficam com vergonha e tiram com o cara do lado mesmo, né? Eu falei, o povo é assim, né? Mas, né, você quer conhecer, eu acho que não tem nenhum problema. Não, o profeta nem saiu. Mandou o auxiliar dele. E era um menino daqueles desubicados, não tem rede social, não tem internet, não tem telefone, não tem smartphone, nada. Aquele moleque, que ele sai lá fora e faz pergunta assim, alguém sabe quem é o seu Naamã? E a Bíblia diz que ele parou com a sua comitiva, com os carros e cavalos. Eu posso imaginar o povaréu aglomerado, eu posso imaginar os soldados com as lanças na horizontal, segurando o povo, para não assediar o cara. E aquela multidão, e gente fazendo tchau, livrinho para ele autografar, fotografia, selfie, assinar o álbum de figurinha, as garotas todas desmaiando de ver o menino, as casadas cutucando a barriga dos seus maridos. Né? Eu fico imaginando aquele alvoroço na frente da casa do profeta, e sai o Geazi lá, fala, seu Naamã, que quase mataram o Geazi, como você não sabe quem é o cara? Ou o cara aí? Ele falou, seu Naamã, é o seguinte, o meu patrão lá disse que é para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que vai ficar legal. Segundo erro do Naamã, ele tinha uma ideia equivocada de como Deus age. O que ele diz lá na Bíblia? O Naamã diz assim, que pensava eu que o profeta sairia, invocaria o Senhor seu Deus e tocaria no local da enfermidade e curaria o enfermo. O que o Naamã ainda quer? Manter as aparências. Vem, profeta. Senhor, aleluia. E
Pá, glória a Deus, está limpo, glória. E o cara vai embora com a roupa dele de festa, dando autógrafo para todo mundo. Às vezes não. No caso de Naamã, ele tinha que mergulhar no Jordão. E ele dá uma desculpa. E foi embora. Já sai andando. É que se for para mergulhar nesse rio Tietê israelense aí. Você já entrou no Jordão? Entrei uma vez. Meu, é sujo pra caramba. O lugar que eu entrei, onde batiza. Acho que deve ser sujeira do povo que foi ficando, né? Deve ser. Eu ainda fui no frio, um gelo, tinha que batizar uma meia dúzia. E batismo tem esse problema, né? Não pode só jogar água na cabeça. Aí eu entrei com água por aqui, mas eu não aguentava, não. Meu. Aí eu afundava os caras ali mesmo. E religião causa uns trecos na gente, né? Uns traumas na gente, tá doido. Então, ele pega e dá desculpa. Que se fosse para mergulhar no Rio Jordão, eu mergulharia no Rio Abana, ou Farfar, rios de Damasco, águas cristalinas. Por que eu vou entrar nesse rio de água suja aí? Aí os soldados correm atrás dele e chamam ele de como? Meu senhor. Todo mundo é senhor nessa parada aí, tá vendo? Só tem chefe nessa história aí. Meu senhor, porque ele é dono dos seus soldados. Olha que interessante. Se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, não faria. Ele falou, eu faço qualquer coisa, eu sou um super-herói. Aí eles disseram, então, quanto mais? Mergulhar aí. Aí ele decide fazer. Qual o terceiro erro de Naamã? O primeiro é tentar manter as vestes, a aparência, a coreografia religiosa do local, dar uma oferta gorda. Segundo erro, o jeito que Deus opera, o jeito que Deus se manifesta. Terceiro erro, achar que qualquer rio serve. Por quê? Porque o rio aí simboliza, o Rio Jordão simboliza a cruz de Cristo. Só há um lugar onde você ganha perdão e vida eterna, e é o mesmo lugar onde você ganha purificação constante. O sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não há outro lugar para a sua salvação. Não há outro lugar para a sua purificação. E ele achou que qualquer rio servia, qualquer religião dava, qualquer rito funciona. Não é uma questão de rito, não é uma questão de prédio, não é uma questão de denominação, é uma questão de para onde eu vou. Tem que ser em Jesus, no sangue dele. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para te salvar ainda jorra para ser a sua purificação diária. Então agora, como é que Naamã vai resolver o problema da lepra? Simples. Ele não vai mergulhar com as roupas de festa. Não deu para usar nenhuma das 10. Ele está com a mesma roupa até agora. Posso imaginar que vocês são o público ovacionando o super-herói. E eu sou o Naamã. Como eu tenho muitos escravos, eu nem desabotoo as minhas roupas. Eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer quando eu vou passar no checkpoint de segurança do aeroporto. E os empregados vão desabotoar aqui, desabotoar os muitos botões daqui, com aquelas mangas enormes, e a capa de super-herói. Um dos empregados vem na frente dele, solta o laço da capa, e quando a capa cai, ela já cai em câmera lenta, é incrível. O povo desmaia tudo de outra vez. Aquela capa. E daqui a pouco a blusa é solta, alguém tira a blusa por cima, e quando ele tira a blusa, pode ser que alguém tenha dito, tem uma lepra. E todo mundo já se afastou. E quando soltaram as calças dele, que eles usavam calças tipo Dini, é um gênio, lembra? Só que não eram transparentes e mais aquelas túnicas por cima, quando tudo aquilo saiu e aquele calçolão caiu, eles não usavam cuecas naquele tempo. Era tudo livre e solto. Quando soltou
talvez aqui, outro buraquinho, saindo uma coisa branquela. E alguém disse, ih! E outro falou, e o quê? Alguém gritou, leproso! Eu posso imaginar todo mundo dando no pé. Os meninos com um álbum de figurinha na mão, rasgaram tudo, pisaram em cima, é tudo falso. As meninas que estavam desmaiadas foram avisadas, desmaiem. Olha lá, o cara é leproso, não é super-herói, nada, ele é gente igual a gente. Aquelas irmãs que cutucavam a barriga dos seus maridos, agora os abraçaram e disseram, sua barriga é sexy, meu amor. Por quê? Quando Naamã fica desnudo, a lepra dele aparece. E há certas lepras na nossa vida que só sairão quando nos desnudarmos diante das pessoas às quais temos sido vilã. Eu posso imaginar ele dando o primeiro mergulho, sai, olha, pergunta para o soldado, e aí, ainda tem um negócio aí. E aí, ainda tem um outro negócio aí. 7 vezes. Por que 7? Símbolo de novo. Eu não sou místico, eu não creio que há magia nos números, hipótese alguma. Se você mora numa casa 666, nenhum problema, não afeta em nada. As coisas só têm o valor que você dá para elas. Eu tenho um amigo que foi missionário no Brasil, americano, e quando ele chegou no Brasil, ele foi morar no bairro rico de São Paulo, no Morumbi, e ele tinha uma casa bonita lá, e ele falou, tem que fazer amizade com os brasileiros, vou decorar minha casa, tudo com coisa de Brasil. Foi em Budas Artes, comprou um monte de decoração, e comprou um quadro grande, desse tamanho assim, botou na sala principal da casa dele. Pensou, quando os irmãos da igreja vierem aqui, eles vão ver que eu já amo o Brasil. Quase deram um tiro no cara. Foi uma uauê, uma bagunça. Esse cara não é crente, pelo amor de Deus, de onde veio esse cara? E aquela confusão, e ele mal sabendo falar o português. Ele comprou um quadro desse tamanho do Preto Velho. E ele feliz com aquele meio baiano, meio africano, meio afro-brasileiro. Não tinha nenhum significado para ele. Porque as coisas só têm o valor que a gente dá para elas. Não estou dizendo para ninguém pôr o quadro do Preto Velho em casa. Né? Porque nós sabemos o significado e os problemas que isso podem causar, não é? Não necessariamente que a maldade, mas se eu sei que aquilo é oriundo daquilo, porque eu vou ter, não é? Mas então eu não sou místico, os números são símbolos, os judeus gostam de simbolizar as coisas. Número 1, unidade, fácil. Número 2, casal, olha que legal. Número 3, perfeição. Número 7, mais que perfeito. No hebraico não existe superlativo, não existe grandíssimo, não existe maravilhosíssimo, não existe bonitíssimo, lindíssimo. Não existe lindíssimo, não existe essas coisas. Então, não existe santíssimo, por exemplo. Então, como que o hebraico faz o superlativo? Repetindo 3 vezes a mesma palavra. Santo, santo, santo. Santíssimo. Em verdade vos digo. Sabe? É a ideia de superlativo. Então, 3 é perfeito. E 7, mais que perfeito. Logo, 6... imperfeito. Então, 7, 7, 7, o número da perfeição divina. 6, 6, 6, o número da imperfeição maligna. Que necessariamente alguém vai aparecer com esse número, já deram esse número no chapéu do Papa, depois jogaram para o código de barras, agora já estão falando em microagulhas da vacina, e daí não precisa nada dessas coisas, basta botar um pano na cara dos outros que ninguém compra e nem vende e acabou. É mais simples do que a gente imagina a coisa, não é? Então, só estou falando tudo isso para dizer para você o que 7 simbolizava. Desde o ponto de vista do Naamã, eu vou mergulhar no sangue de Jesus tantas quantas vezes forem necessárias, até que eu esteja purificado.
E do ponto de vista de Deus, 7 significa Deus está infinitamente disposto a receber você aos pés da cruz para ser de novo purificado pelo sangue dele. Deus nunca enjoa de te limpar. Deus nunca enjoa de te perdoar. Deus nunca enjoa de te purificar. Deus nunca enjoa de te santificar. Mas quando Naamã sai da 7ª vez de lá, a Bíblia diz que a pele dele era como a pele de um neném recém-nascido. Pode imaginar, o cara já era herói, era bonito pra caramba, e agora tem uma pele. Não tem produto de beleza que conseguiu. Eu acho que a mulherada devia tudo se mergulhar no Jordão 7 vezes para ver se ajuda. Não precisa botox, nem fiozinho de ouro, não sei o que lá. Só que tem uma coisa. Quando Naamã sai do Jordão, os escravos falam e os soldados: uau, Naamã, que corpão que você tem, que legal, olha aí. Uau! E aí, quando ele bota a roupa de festa dele para olhar para o povo, cadê? As pessoas fogem de leprosos. Por isso não fica espantado quando as pessoas percebem seus defeitos, seus problemas, suas dificuldades e dão no pé, se afastam de você. É mais ou menos comum. Quem não vai se afastar são os que são, de fato, seus amigos, de fato, seus irmãos. Mas sabe, Naamã naquele dia não era mais famoso lá fora. Não era mais famoso nas ruas, herói nas ruas. Nas ruas, a Naamã era uma farsa. Era um cara cheio de defeito como eu e você. Era um Bill Gates que também divorcia. Mas, quando Naamã volta sem autógrafos a ninguém, volta para casa e chega em Damasco, os portões da casa dele eram todos moleculares. Os moleques que abriam e fechavam. Abriram os portões para ele entrar, e quando ele foi saltar do cavalo, o rapaz já pegou a mangueira de alta pressão para lavar o cavalo. Ele disse: não precisa. Aliás, como é seu nome? E o escravo disse: fulano de tal. Quantos anos você está aqui? Já estou há 18 anos. Como é seu nome? E só tem casado? Tem filhos? Está tudo bem? Quanto que eu pago para você? Senhor, vou melhorar essa situação. Vem cá, me dá um abraço. Mas me dá um abraço, está tranquilo. O empregado disse: o seu Naamã virou gente. Desceu do cavalo para falar comigo. E nisso a Barbie, que na verdade não era muito Barbie, era mais para Feona do que Barbie. Todos esses anos, depressiva, comeu demais. Frustrada com o marido, que nunca mais conversou com ela, nem brincou com os filhos, caiu no doce, no chocolate, no pão. Estava meio gordinha. Ela levanta os olhos e olha para ele, e quando já vai dizer: criançada, o Naamã diz assim, feito aquele filme famoso que todo mundo sabe: querida, cheguei. E aquilo era um código. Ela olhou para ele, ele olhou para ela, e ela disse: crianças, o papai sarou. Isso era um código para as crianças. Eles saíram, acho que tinha 19 filhos, eu não lembro, porque naquele tempo não tinha televisão, eles procriavam muito. Então, saíram aqueles filhos, eu não sei, a Bíblia não diz nada sobre os filhos dele, estou inventando tudo. Aí aqueles filhos tudo saíram correndo e vão e abraçam o pai, rola no chão com ele, brinca de luta, ele voa no quintal com eles e tal. Aí vem aqueles 17 São Bernardos que ele tinha no canil, todos eles vêm brincar, lamber a cara dele, cai todo mundo na piscina, os São Bernardos, a criançada, aquela festa, as crianças são felizes pra caramba, porque papai era um super-herói lá fora, mas para nós ele era um vilão. Agora não importa o que falam do papai nas ruas, importa o que papai é pra gente.
E aí ele dá banho na criançada toda, enxuga todo mundo, bota cada um na sua cama, conta uma historinha para eles, conta do Deus que ele agora crê. Chama os empregados, eu não sei quanto vocês ganham, nem o que eu fiz da vida de vocês, mas amanhã eu quero reunião um por um, eu vou melhorar o salário, melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar aquele outro, vou pagar o FGTS que está atrasado, vou resolver tudo para vocês aqui, vou registrar todo mundo, fica tranquilo. E aí ele disse, agora mais um pedido para todos vocês, todo mundo para casa, não quero ninguém aqui no meu palácio. Vão ter o dia de folga, à noite o dia de folga. Um olhou para o outro, isso nunca tinha acontecido, todo mundo saiu correndo, foi para suas casas. E então as crianças dormindo, os empregados fora. Ele olha para a Feona, que é lindona. Ela sai correndo, salta no colo dele. Ele já pega aqui, já lasca um beijo daqueles. Sabe? Que faz tempo que você não dá na sua dona. Cara, dá uma beijocada daquela. Solteiros, fechem os ouvidos. Dá uma beijocada, 5 segundos. Se você tem dificuldade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, como eu, você dá o beijo com o dedo, você conta atrás. 1, 2, tá? Você vai ver que diferença. Ela vai falar, o que você fez de errado? É só o desejo de dar uma beijocada mesmo. Uma vez eu li um livro dos missionários que estavam indo numa tribo que comia gente, matava e comia gente. E eles resolveram ir, foram mortos pelos índios, antropófagos. Uma das esposas foi falar com a outra esposa, uma viúva falar com a outra, e ela disse, olha, eu queria te pedir perdão, porque meu marido que estava com essa ideia de ir naquela tribo, e eu falei para eles não irem, e meu marido acabou convencendo o seu, agora ambos estão mortos, eu vim aqui te pedir perdão. E ela disse, não, de jeito nenhum, meu marido era um homem adulto, ele sabia o que fazer, ele tomou essa decisão porque ele entendeu que deveria ir. E depois, antes dele ir, ele me beijou tanto, mas ele me beijou tanto, que eu ainda sinto o sabor dos lábios dele nos meus. Aquele dia eu aprendi uma lição. Beija muito. Nunca saí de casa brigado. Já pensou? Eu saí de casa brigado com Lucinha e morro no meio da rua por qualquer razão? Porque você sabe, hoje em dia a gente, quando vai atravessar a rua, tem que olhar para a esquerda, para a direita e olhar para cima. A gente nunca sabe de onde vem o atropelamento, né? Agora mesmo tem um foguete chinês para cair em qualquer canto. A China está impressionante, né? Aí eu morro lá e Lucinha no caixão, sai de casa brincando comigo. Não, no caixão quero que Lucinha fale assim, tá boca boa que ainda estou sentindo na minha. Não, é. Indireta. Aí, ele dá aquele beijão nela e começa a subir as escadas. Era muita escada, gente, mas ele era forte. E ela com aquele olhinho brilhando. Ela mesma abriu a porta, assim, abaixou a maçaneta, aquela porta dupla do quarto enorme. Quando abriu assim, ele entrou com o pé, ele bateu na outra, com o pé na outra. E a levou para a cama. E aí alguém ouviu plim, plim, foi intervalo. Mas eles lavaram louça a noite toda. Final da história. Que sucesso nas ruas vale o fracasso da tua casa? Que sucesso ali fora vale o fracasso de tua família? Que adianta você ser o queridinho, a queridinha de todo mundo na igreja, de todo mundo na escola do seu filho, de todo mundo no lugar onde você vai malhar, de todo mundo no jardim onde você corre, e em casa você é uma bruxa, uma resmunguenta, uma gritona, uma impaciente, que só não joga o ferro de passar roupa nos meninos por medo de ir presa. É assim.
Quais são as coisas na sua vida que, de verdade, impedem uma intimidade gostosa com os da sua casa? Você é um filho, uma filha que é uma graça aqui na igreja, mas mal fala com a mamãe? Chama o pai de ô. Responde a mãe como se ela fosse a carroça que você está puxando. Tem alguma leprinha? Que ninguém vê, mas você sabe que tem, tua mulher sabe que tem, teu marido sabe que tem, seus filhos sabem. Aquela velha, antiga, verdadeira, mas antiga história da menina de 4 anos que na igreja disse: pai, vamos morar na igreja. Disse: mas menino, morar na igreja? Falou: vamos trazer o colchão da gente, a gente dorme aqui, mora aqui, tem cantina. Falei: mas que loucura, por que dormir na igreja? Porque aqui você me pega no colo, você me faz cafuné, você me chama de filhinha, você beija a mamãe, você faz tudo isso aqui. Eu quero morar aqui. Sai do culto, tchau, até domingo que vem. Entra no carro, a criançada pulando, você já vê que pisaram no banco, você já vira o tapa para trás. Que são lepras, coisas que impedem você de ter uma intimidade gostosa com os da tua própria casa. Não. Para de ter sucesso lá fora com o custo do fracasso da própria casa. Não vale nada ser herói nas ruas e vilão dentro de casa, heroína nas ruas e vilã dentro de casa, filhos heróis nas ruas, mas vilões para os seus próprios pais. Se você tem uma leprinha, eu não vou convidar você para vir aqui na frente, mas eu espero que você tenha a coragem de se desnudar diante de Deus e diante das pessoas, quem sabe, as quais você tem machucado nos últimos dias de sua vida. Acabou a fama do Naamã. A Bíblia não fala mais nada. Mas eu posso imaginar como a esposa dele é feliz, como os filhos deles são felizes. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, tenho minhas lepras que eu preciso estar diante de minha mulher e do Senhor. Quem sabe há mulheres aqui que precisam confessar ao Senhor e aos seus próprios maridos aquela mágoa antiga que nunca perdoou. Quem sabe há maridos aqui que tem que mudar o comportamento, parar de agredir, de xingar, de gritar. Quem sabe há filhos aqui que tem que parar de mentir para os seus pais. Nenhuma coreografia religiosa, evangélica, nenhuma oferta vai substituir a necessidade de nos desnudarmos diante do Senhor e diante das pessoas a quem estamos machucando. Nos dá a graça, a força de pedir perdão e pedir que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a mudar o comportamento. Faz com que cada pessoa nesta sala e cada pessoa online e suas famílias sejam famílias isentas de lepras, isentas de coisas que eles não podem contar um para o outro, isentas de coisas que impedem uma relação íntima, uma amizade profunda. Tira as nossas lepras e ajuda a gente a ser por fora exatamente quem a gente é por dentro, lavados e purificados no sangue de Cristo. Ajuda que o nosso comportamento em casa, na escola, na igreja, no trânsito, seja totalmente modificado. Ajuda-nos a viver intensamente a nossa vida com amor, com paixão, com misericórdia, com gestos de carinho, com abraços, com beijos, com exercício do socorro, da ajuda. Ajuda-nos a nos tornar a pessoa mais prazerosa de nossa casa aos que vivem conosco. Faz isso
por mim, pela minha casa e por cada casa representada nesta sala ou representada neste vídeo. É a minha oração, no nome poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?